Então, Padre Dário, assim que eu for terminando o conteúdo do slide, você já pode entrar no seguinte, tá bom? Então, Perfeito. o que que tem aí? Nós fomos convidados, gente, a fazer este círculo de reflexão, né? O círculo tem uma implicação muito importante porque liga uma pessoa na outra. E é isso, jubileu da perspectiva integral para toda a humanidade. Esse para toda a humanidade nós vamos questionar. E aí buscando as raízes bíblicas. O que vou aqui compartilhar com vocês, meus irmãos e irmãs, é, irmãos e irmãs, e nenhuma irmã dominada por nenhum irmão, tá bom? Porque homem e mulher sempre muito juntos, na mesma condição de dignidade, não é? Para que a gente não deturpe, né, as coisas que não podemos deturpar, né, na Sagrada Escritura. Então, esse texto está aí, irmãos e irmãs, baseado no monge beneditino Marcelo Barros, que escreveu um texto bonito sobre o novo jubileu, a fé bíblica e a igreja em saída. E aí as comissões que promoveram. Adiante. Isso. Aí o contexto, é a primeira parte, está de vermelho lá, tá vendo? A gente só vai entender bem o que que é o jubileu e também este jubileu deste ano se a gente entender uma coisa, que o Papa Francisco, ele põe a igreja em estado permanente de reforma. Estado permanente de reforma. Então, um jubileu não pode acontecer dentro de um momento da igreja tão significativo, tão importante como esse, mas ele não pode acontecer desvinculado disso. O que que é uma igreja em estado permanente de reforma? É colocar a igreja em saída, tudo expressões aí do próprio Papa Francisco, ideias dele, né? Uma igreja pobre para os pobres, a igreja na ecologia integral, a igreja hospital de campanha em Lameada, a igreja sinodal, a igreja povo de Deus, a igreja aquecida para superar o inverno eclesial, aquele desânimo que estava ali, e além do desânimo, aqueles passos para trás que a igreja deu depois do Concílio Vaticano II, a igreja cuja diplomacia a põe em meio às batalhas da humanidade. A diplomacia da igreja está mudando e está levando a igreja para as grandes batalhas da humanidade. A igreja da justiça e da paz. Por todas essas características, o Papa Francisco quer que a igreja esteja em estado permanente de reforma para que ela seja a igreja conciliar do Concílio Vaticano II. Nós somos animados por essa igreja, viu, gente? Dom Valdeci, que está aí, grande amigo, irmão, lutador demais, né? Ele sabe o quanto é importante isso e o quanto tem gente também que está puxando a igreja para trás. Adiante, aí. Então, vejam bem, quais são os apelos jubilares em favor da esperança? Vejam, gente, esses dois pontos, A e B, são os mais importantes. Agora vejam se eles estão sendo bem trabalhados nas nossas igrejas locais. Primeiro apelo está lá na bula do jubileu. Com o dinheiro usado em armas e em outras despesas militares, constituamos um fundo mundial para acabar de vez com a fome e para o desenvolvimento dos países mais pobres. Então, esse é o primeiro e grande apelo do jubileu. É usar o dinheiro gasto com armamento para acabar com a fome das pessoas e desenvolver os países pobres. Segundo grande apelo, as nações mais ricas estabeleçam o perdão das dívidas dos países que nunca poderão pagá-las.
Mais do que magnanimidade, bondade, é uma questão de justiça, que inclui a dívida ecológica entre o norte do mundo e o sul do mundo. Acabar com a fome, desenvolver os países pobres e perdoar as dívidas dos países pobres são os dois grandes apelos. Isso deveria estar estampado em todos os lugares, em todas as igrejas. E não só estampado, mas deveria se constituir num grande mutirão de ações para pressionar para que isso aconteça. Adiante. Agora vem os sinais. Então, ali os grandes apelos, agora os sinais. Para que o jubileu seja mesmo um jubileu numa igreja em reforma, e um jubileu que está com um compromisso na mão de acabar com a fome e perdoar as dívidas dos países pobres, esse jubileu, com esses dois braços fortes, ele tem outros sinais que precisam acontecer. Se esses sinais não acontecem, é sinal de que nós não atuamos no jubileu. Nós vivemos o jubileu só para algum interesse pessoal. Quais são os sinais? Isso é do Papa Francisco, está na bula do jubileu. Primeiro, paz para o mundo imerso em guerras, opressões e violências. Dois, geração de novos filhos por parte dos jovens. Eu não sei como é que vocês entendem isso, mas eu achei isso tão interessante, eu achei isso tão inusitado, o Papa dizer, olha, os casais jovens não estão mais querendo ter filhos. Eles não experimentam a alegria de ser pai, de ser mãe, de gerar uma nova vida. Então, um sinal do jubileu é convencer e mostrar e estimular os casais jovens a terem mais filhos. Atuação para que os presidiários recuperem a esperança e a liberdade. Quarto, proximidade dos doentes para encontrarem alívio em seus sofrimentos extenuantes. Adiante. Cinco, letra E. Isto é o reacendimento da esperança dos jovens. Os jovens vão reacender a sua esperança se tiverem alegria, estudo, emprego, contra a ilusão das drogas, os riscos que eles correm de tantas transgressões e a busca do efêmero, daquilo que passa assim elevado ao vento. Seis, letra F. O acolhimento completo, esse completo é muito interessante, aos exilados, deslocados, refugiados e aos migrantes. Todo mundo junto aí. Letra G. Valorização do tesouro que são os idosos, que sentem na vida deles, na pele, o abandono e a solidão. E letra H. O enfrentamento da pobreza de milhares de milhões de pobres, vítimas de um sistema econômico injusto, já lá na sua raiz. Olha lá, vítimas do sistema social e econômico injusto na sua raiz. Quer dizer, um sistema econômico que gera muitos pobres e que não tem mais conserto. Precisa mudar. Adiante. Então, veja bem, o contexto igreja em reforma. Dois grandes apelos e alguns sinais que precisam aparecer. E só vão aparecer se nós vivenciarmos bem o jubileu. Três perguntas desconcertantes e incômodas nascem disso. Primeira pergunta: o Jubileu da Esperança de 2025 tem a ver com o caminho de renovação da Igreja que o Papa Francisco está estimulando? A maneira como esse jubileu está sendo vivenciado tem a ver com as mudanças, com as reformas que estão sendo implementadas? Segunda pergunta incômoda: em que
esse jubileu poderá contribuir com as causas urgentes e necessárias, não é da igreja, é da humanidade. Repito, em que esse jubileu poderá contribuir com as causas urgentes e necessárias de toda a humanidade? E terceira e última pergunta, bem difícil para a gente também responder. O que será possível, mesmo a partir das velhas estruturas eclesiásticas, pensar e fazer como profecia da esperança para o mundo e para as comunidades eclesiais? Profecia da esperança. Manter a esperança viva é uma profecia. E precisamos fazer com que isso seja válido para o mundo e para as comunidades. Três grandes perguntas. Jubileu tem a ver com a reforma da igreja, com a renovação? Jubileu pode contribuir para enfrentar as grandes questões da humanidade? O jubileu pode fazer com que a profecia da esperança esteja viva no mundo e nas comunidades? Pode passar. Depois disso, então, vamos à memória bíblica do jubileu. É isso que vai ajudar a gente a entender e tentar responder. O primeiro ponto é o sábado. O sábado, lá no jubileu bíblico, o sábado tem um papel muito importante em toda a organização da vivência de fé do povo. Olha o que está no livro do Êxodo 23:12. 6 dias trabalharás. No sétimo dia deves descansar, para que repousem o teu boi, o teu cavalo, e tenham um respiro o filho de tua serva e o estrangeiro. Então, o sábado é o sétimo dia, e o sétimo dia é dia de descanso. Isto é jubileu, o jubileu semanal. O jubileu que separa um dia na semana, depois de 6 dias de trabalho, para o descanso. Depois, Êxodo 28 e depois 10. Olha que interessante, gente. Lembra-te do dia de sábado para santificar, pois o sétimo dia, que é o sábado, em honra do Senhor Deus. Deixa eu só tirar porque está entrando e tampando aqui. Chat, deixa eu colocar ele mais para o canto de cá. Isso, pronto. Então, lembra-te do dia de sábado para o santificar, pois o sétimo dia é sábado, e é sábado de descanso em honra do Senhor teu Deus. Essa santificação se dá pelo descanso das pessoas. Não é para que se separe ali um dia, isso é o pensamento bíblico lá da época. Não é que se separe um dia ali para fazer o culto. O sagrado é o descanso. Descansar no sétimo dia, o jubileu da semana, esse descanso é que é sagrado. Não sei se consegue entender a profundidade disso, né? Então, para entender, para ver que o jubileu abarca, biblicamente, né, uma série de realidades importantes. Para frente, coragem aí, o passador. Agora, o sábado no livro do Gênesis. O descanso do Senhor no sétimo dia é o ponto alto da narrativa de Gênesis, todo o capítulo 1 e o começo do capítulo 2 da criação. O sétimo dia, Deus descansou. E é interessante porque isso legitima o descanso dos escravos hebreus e dá ao sábado um sentido socio-religioso de caráter libertador. O sábado é o dia da libertação. Hã? É o dia da libertação. Para frente.
Agora, veja lá, memória bíblica do jubileu, vamos sair do sábado e vamos entrar no jubileu propriamente. É o capítulo, sobretudo o capítulo 25 do livro de Levítico. O capítulo 25 do livro de Levítico é um capítulo muito longo, ele tem 55 versículos. É enorme. Ali faz algumas alusões a algumas profecias do terceiro Isaías. O terceiro Isaías é a última parte do livro do profeta Isaías, capítulo 56 até o 66. É lá no meio desses capítulos que está aí uma coisa muito interessante que a gente considera necessária para a compreensão do jubileu. Veja bem, o terceiro Isaías, capítulos 56 a 66 do profeta Isaías, ele é resultado de uma comunidade muito viva. Essa comunidade, ela atuou muito quando o povo de Deus ficou escravizado na Babilônia, e aí volta para sua terra, e 20 anos depois do exílio, essa comunidade do trito Isaías, do terceiro Isaías, essa comunidade, ela começa a perceber que os abusos, abusos de poder, abusos de injustiça, abusos no campo do trabalho, voltaram a acontecer. Então, essa comunidade vai insistir na formação da comunidade, na justiça e na fraternidade. E o capítulo 25 do livro do Levítico, ele surgiu depois do tempo do exílio da Babilônia, no século V antes de Cristo. É o capítulo, esse 25 de Levítico, é o capítulo dos regulamentos próprios da fé bíblica referentes ao ano sabático, ao ano jubilar, são duas coisas distintas, eu vou explicar, ao resgate da propriedade familiar e entrou aqui, a minha tela vai até embaixo, de vez em quando. Isso. E ao tratamento a ser dado aos empobrecidos e miseráveis. Então, é isso que o capítulo 25 de Levítico fala. Eu recomendo que vocês leiam. Todo mundo precisa ler esse capítulo. Lá é que dá as regras para o jubileu. E depois ele foi sendo modificado até chegar nos dias de hoje. Para frente. Então, o jubileu agora, segundo o Êxodo, no capítulo 21, 2 e seguintes, depois um pedaço lá do 23, e também um pouco do Levítico. Prestem bem atenção. O sétimo dia é o dia de sábado, portanto, é o dia sabático. Vocês devem se lembrar, já escutaram isso, que Santo Irineu, numa certa altura da sua vida, ele disse assim, e também grande sábio que ele era, estudioso, teólogo, né? Ele disse assim que a glória de Deus é o homem feliz, feliz em Deus. E tem um teólogo, Jürgen Moltmann, que ele pegou essa frase e alterou um pouquinho e disse assim: a glória de Deus é o sábado. O sábado é o homem feliz, a mulher feliz, como dizia Santo Irineu. Mas Moltmann queria destacar isso, que o sábado é o dia da alegria, o dia da liberdade, é o dia em que todos se encontram, é o dia do descanso. Então, a glória de Deus é o sábado. Depois, claro, com os cristãos isso vai mudar. Então, o ano sabático, primeiro é o sábado, acabamos de falar. Agora, o ano sabático é o sétimo ano. Ano de descansar, descansar a terra, libertar os escravos e perdoar as dívidas, que é a razão da escravidão dos que não podiam pagar. Então, assim como numa semana um dia é sabático, num conjunto de 7 anos, um ano é sabático. O sétimo ano, numa sequência de 7, o sétimo é sabático. Portanto, nesse sétimo ano, passar o ano todo descansando, descansando a terra, libertar todos os trabalhadores escravos, perdoar a dívida de todos, que é a razão da escravidão. O que quer dizer isso?
é que quando as pessoas ficavam devendo aos seus patrões, não é? Elas não tinham como pagar em dinheiro, aí pagavam com trabalho. Então, a dívida era a razão da escravidão. Para frente. Aqui entra também uma outra coisa importante. Veja bem, as pessoas com isso revezavam o ano sabático para viver o jubileu, porque dependiam das colheitas anuais. Como é que vai ficar, ainda que a ideia seja muito boa, né? Um ano descansando, um ano a terra sem produzir, um ano tudo muito interessante, mas como é que as pessoas vão viver se elas dependem exatamente das colheitas anuais? Então, o ano era sabático para uns e para os outros era o ano seguinte, de modo que alternando as pessoas que viveriam o jubileu, o ano sabático, né? Ficaria fácil para todos vivenciar esse momento. Acontece que os ricos não admitiam perdoar as dívidas, então eles impunham aos pobres uma coisa. Assim, olha, se no próximo ano a dívida teria que ser perdoada, por ser um ano de jubileu, os trabalhadores prometiam pagá-la no ano sabático, trabalhando. Então, para esses trabalhadores, por causa das dívidas, não havia o ano sabático. Uma ideia muito boa, mas que não deu muito certo. Para frente, Isaías 61, de 1 a 4, ainda sobre o jubileu. A elite judaica, ela retornou do exílio da Babilônia com uma intenção muito diferente daqueles do terceiro Isaías. A elite judaica, ela voltou para reconstruir três T's: templo, religião; terra, o meio de sobrevivência; e trono, a monarquia. Templo, terra e trono. Mas aquela comunidade do terceiro Isaías não queriam, inclusive, reconstruir o templo e refazer a monarquia, não queriam. Eles queriam era reconstruir a vida deles como comunidade, como povo, e reconstruir a liberdade. Porque o urgente, pensavam, era proclamar o ano de graça e de justiça de nosso Deus. É a proclamação do jubileu feita por Jesus lá no capítulo 4. O Espírito me ungiu para libertar, para evangelizar os pobres, dar a vista aos cegos e assim por diante. Então, esse texto aí de 61, 4 é esse mesmo. Então, atenção, é o ano do jubileu lá para eles tinha consequências muito interessantes e bonitas. Acontece que isso foi modificando no decorrer da história, mas de uma outra maneira, Jesus proclama um jubileu. Porque o jubileu é, sobretudo, vivenciar o ano da graça do Senhor. É isso que o homem e a mulher de fé desejam. Para frente, para entender um pouquinho melhor, em que consistia o jubileu, Yobel? Em que consistia esse jubileu? Primeiro, esse jubileu, já que o ano sabático estava dando problema, o jubileu passou a ser, então, de 50 em 50 anos. O que tinha que acontecer de 50 em 50 anos, quando passa de um ano para o outro para entrar no outro, nos outros 50 anos? Primeiro, o descanso da terra. Segundo, a recuperação de terras e casas alienadas por causa de dívidas. Terceiro, a libertação dos escravos. Conclusão, o jubileu era sempre a favor do povo pobre da terra. O jubileu que acontecia de 50 em 50 anos consistia nesses três pontos, e esses três pontos levam-nos a concluir que jubileu é a favor do povo pobre. Como é que nós estamos vivendo o jubileu da esperança, hein? Está vendo aqui as questões? Isso depois vai ser aprofundado. Para frente, ainda.
Em que consiste ainda? Veja bem que coisa mais interessante. Na Assembleia do Povo de Deus, que foi convocada por Neemias, está lá Neemias 5, de 1 a 13, isso foi no ano 445 a.C., nesta Assembleia havia uma coisa particular, é que ela foi motivada por causa do clamor do povo. Então, Neemias percebeu que o povo estava reclamando, denunciando injustiças contra os judeus nobres e ricos. E olha que interessante o que, que diz lá no Neemias. Então, ficou decidido que, para haver justiça, já que os pobres estavam reclamando, se proclamaria uma libertação dos escravos e um perdão geral das dívidas. Olha que passo importante. Então, o jubileu, ao invés de ser a cada 50 anos, passa a ser quando os pobres necessitam. Não precisa ser a cada 50 anos. Se os pobres estão precisando porque estão sendo massacrados, oprimidos, marginalizados, excluídos, etc., proclama-se o jubileu. Ou seja, solta os escravos, devolve as casas que foram usadas para pagar dívida, devolve a terra e assim por diante. É interessante perceber esta evolução. Para frente. Isto. A lei do jubileu fica na memória do povo da Bíblia. Mas de que jeito? Como reivindicação profética em defesa dos mais pobres. Porque a terra, a vida e a liberdade são dons de Deus. E por isso não podem ser vendidos. Não podem ser negociados. Ninguém pode vender a vida, ninguém pode vender a terra, ninguém pode. A terra da sobrevivência das pessoas, a liberdade, porque tudo isso é dom de Deus. Adiante, para não atrapalhar muito a segunda pessoa, a Rosilene, né? A passagem. Agora, gente, passamos para o jubileu de Jesus. Observe que tudo aquilo ali estava mais vinculado à questão ao tempo do Antigo Testamento. Agora vamos para Jesus, o jubileu de Jesus. Aquela passagem emblemática e programática de Jesus na sinagoga, o Espírito estava sobre mim e ele veio para que eu anunciasse o Evangelho, proclamar a liberdade, esse texto. Ele é o programa de Jesus, por isso que é um emblema e um programa. E aí ele existiu, Jesus deu a essa proclamação ali, sobretudo para falar do ano da graça. O que que é o ano da graça? Essa expressão, se a gente não sabe que o ano da graça é o ano do jubileu, é o ano jubilar, o ano da libertação, o ano de cantar a dignidade de toda pessoa, o ano de reconhecer todos como irmãos fraternalmente, não só solidários, socorrendo aqui ou ali, mas fraternalmente, não é? Então, veja que proclamar o ano da graça do Senhor é o objetivo de Jesus. Antes, ele deu a conhecer, antes dele falar assim, o Espírito me ungiu para proclamar o ano da graça do Senhor, um pouquinho antes, ele deu a conhecer os três elementos que compõem o ano da graça. Primeiro, é coisa de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. É coisa de Deus. Tem que ser gente de Deus para poder, não é, levar adiante isso. Segundo, ele ungiu-me para anunciar o evangelho aos pobres. Isso tem começo e meio e fim. Anunciar o evangelho aos pobres. E Jesus foi ungido para isto. Então, essa é a finalidade última, né, da missão de Jesus, anunciar o evangelho aos pobres. Olha como é que isso tem a ver com o jubileu. E terceiro, ele enviou-me. Olha bem, primeiro é ungiu, agora ele enviou-me. O Espírito enviou-me para proclamar a liberdade aos presos, a visão aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Notem que aqui é uma espécie de síntese.
Quer dizer, quando o ano da graça está para acontecer, a libertação e a liberdade tem que ser geral. Os cegos todos precisam enxergar, não é? É preciso colocar todo mundo em liberdade e, de um modo muito especial, dito explicitamente, os oprimidos. Adiante. O jubileu de Jesus é muito rico, ainda continua. Jesus rejeita dessa forma, já que foi a missão dele, o trono do messianismo monárquico de Davi. Jesus rejeita desta forma a restauração do templo. A gente é tão preocupado com o templo, né? Uma coisa impressionante. E coloca no centro da vida os doentes, os cegos, os presos e os oprimidos. Então, no jubileu de Jesus, agora vem o jubileu dos cristãos, que somos nós, né? Então, no jubileu de Jesus, há um não para algumas coisas, o messianismo davídico, o não para a restauração do templo e um sim para outras coisas. Até hoje, isso não é bem compreendido e muitas vezes é rejeitado pelas pessoas, pelos católicos, pelos cristãos, em favor de uma visão espiritualista, eclesiástica, dirigindo o jubileu para o interno da igreja e não para toda a humanidade. Porque Jesus fala para toda a humanidade. O ano da graça é para toda a humanidade. Não é só para o grupo que estava ali seguindo. Então, o nosso jubileu cristão, católico, ele precisaria alcançar exatamente esse grande patamar. Para frente, vamos aí. Isto. No Pai Nosso, tem uma suposição da realização do jubileu. O jubileu, então, ele vai entrando nas ações de Jesus. Pai Nosso é Jesus que ensinou. É muito interessante. Não, não me consta, inclusive, que Jesus tenha ensinado alguma oração para derrubar os poderosos, né? Para promover os golpes, né? E aí derrubar aqueles que legitimamente dirigem o país. Não tem, não tem. A oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, é uma oração, vamos usar uma palavra assim, de tipo de jubileu. Olha lá, santificado seja o teu nome, se sagrado, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, no céu e na terra. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas. Atenção aqui, perdoa-nos as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. Em Mateus, não é perdoa-nos as nossas ofensas nem os nossos pecados, é dívidas. Em Lucas, é sim ofensas. É isso que eu coloquei embaixo. Em Mateus, dívidas. Em Lucas, ofensas, pecados. Hoje, a gente quer o perdão das ofensas, dos pecados, etc., mas ninguém está aceitando perdão de dívida, não. Aí é que entra a questão e que nos fariam mais fiéis ao espírito do jubileu quando ele nasceu, para frente. Até Pentecostes a gente pode ler sob o ponto de vista do jubileu. O que é Pentecoste? É a manifestação do Espírito. E o Espírito, ele sopra onde quer, ele sopra, e às vezes sopra muito forte, sabe? Veja bem, onde estiver o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios. Porque é para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso é jubileu. Cristo nos liberta para a liberdade. Jubileu. Jubileu é libertação. O sopro divino que abriu as águas do mar para a libertação dos hebreus, abre agora as águas do batismo, que significa mergulho, para uma vida nova, que realiza a igualdade. Então, quando o Espírito age ali na água do batismo, é para acabar com essas diferenças entre judeus e gregos, escravos e livres, homens e mulheres, como está lá em Gálatas, aí citado. Para frente, já quase terminando, gente, estou aflito por causa da Rosilene, coitada.
Então, um jubileu para a humanidade a partir do clamor dos pobres. Essa é a última partezinha. Peço muita atenção, porque aqui a gente vai fazer uma virada. A instituição do jubileu na igreja remonta ao período das cruzadas, ao tempo em que os fiéis eles sofriam muito o peso do sistema de penitência que parecia mais importante do que a fé. Cometeu o pecado X, aí o sistema de penitência indicava aquela pena. O outro pecado, aquela outra. O outro pecado, tudo regrado, tudo assim tabelado. O sistema de penitência tabelado. Qual era o ensinamento? Então veja bem, Deus perdoa gratuitamente a culpa do pecado. Sabemos disso. Mas, além da culpa, o pecado acarreta uma pena. Tem a culpa e tem uma pena a cumprir. Por essa pena implicada no pecado, é necessário então pagar ou em penitência ou em dinheiro. Agora, de uma vezada só. Deus perdoa gratuitamente a culpa do pecado. Mas além da culpa, o pecado acarreta uma pena. Por essa pena que está lá dentro do pecado, é necessário pagar ou em penitência ou em dinheiro. Adiante. Acontece que pulou uma, tá? Isto. Acontece então duas coisas. Primeiro, que essa distinção entre culpa e pena é muito lucrativa, né? Desde em 1300, com o Papa Bonifácio VIII, que incentivava a peregrinação a Roma, seguida das exigências para receber a indulgência plenária das culpas e das penas. Então tem que confessar, mas tem que deixar lá algum recurso, tem que, ou se não, fazer a penitência. A outra visão sobre as indulgências, atenção, gente, como sinal de identificação do ano jubilar, diz que a indulgência que pretende exprimir a plenitude do perdão de Deus é isso que não conhece fronteiras, por causa da misericórdia de Deus. E acontece através do sacramento da penitência e dos sinais de amor e esperança. Então, não entra aqui pagar pelas penas, mas entra aqui nessa formulação última aí, entra exatamente entrar na dinâmica da misericórdia e do amor. Para frente, muitos, mas cada vez menos, muitos, mas cada vez menos, vivem uma espécie de cultura do pecado. O pecado pesa ainda sobre as pessoas de uma maneira impressionante. O pecado pesa mesmo, mas o problema é a ênfase nisso, né? Vivem uma espécie de cultura do pecado. E ainda, muitas pessoas são levadas a buscar a penitência. Mas quantas pessoas estão já distanciadas dessa realidade? Para frente. Mas há perguntas. A quantos católicos hoje interessa abrir e fechar portas do jubileu? Só para a gente pensar um pouquinho. Quantas pessoas que de fato estão aí muito interessados? A quantos já interessa? A quantos já interessa um jubileu de comunhão, de liberdade, de igualdade? Parece que vão migrando de um para o outro. É possível pensar o jubileu em modelo de igreja sinodal, participativa, certos de que a esperança não confunde? Quarto, a bula propõe que se retomem e valorizem os missionários e missionárias da misericórdia, para serem fiéis à orientação que o Papa Francisco deu, que o jubileu é marcado pela misericórdia. Então, ele sugere
Vamos criar os missionários e missionárias da misericórdia, para ficarmos todos mais próximos dos jovens, inclusive. Isso está acontecendo? Aí na sua diocese já foi organizados os missionários e missionárias da misericórdia para frente. Eu sei que estão sendo organizadas muitas idas a Roma, né? Muitas idas. Mas não sei se nas dioceses, para aqueles que não podem pagar para ir a Roma, né? Não sei se nas dioceses está sendo feito. Francisco propõe que o jubileu vá além das igrejas, como uma espécie de aliança social em prol da esperança. E é? Assim está sendo? Sexto, ainda, que o dinheiro das armas e das guerras sejam aplicados aos empobrecidos e que as potências econômicas perdoem a dívida dos países pobres. São aqueles dois apelos lá do começo. Você já ouviu falar disso lá na sua paróquia? Você já refletiu sobre isso lá na sua diocese? Como caracterizar um jubileu na igreja em saída, missionária e sinodal? Por fim, pergunto: do seio estéril da velha Sara, poderá surgir uma vida nova, um Isaque, filho da esperança? O que será possível fazer? Pode passar? Essa pergunta nós temos que responder no debate. Desculpem, passamos um pouquinho, né, por causa do desajeito aí no começo, mas eu peço desculpas de um modo especial à Rosilene, né? Ela vai falar agora. Muito obrigado, Dom. Estão nos ouvindo? Eu estou. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. O Dieco aqui. Tá dando um eco aí. Vamos ver, vamos. Dizem que falo muito. Que Vamos, será? Vou fechar o meu aqui. Agora. Vamos tentar de novo. Os técnicos. Oi. Quem sabe passa a palavra para a Rosilene, Padre Dário. Pode ser? Porque você está me ouvindo, né? Está fazendo sinal. Hein, Rosilene, cadê você? Ah, apareceu aqui. Pode ser para a coisa rodar? Isso, Rosilene. Então faça uso da palavra. Aí depois que você terminar, a gente faz um pouco as reações, né? As contribuições. Aí, porque senão o Dom Valdeci e o Padre Dário, como é que eles vão fazer lá, né? Agora só resta a eles rezar muito para funcionar. Vamos lá, Rosilene. Fala você, minha querida. Olá, vocês estão me ouvindo agora? Sim, estamos. Boa noite, Dom Joaquim, boa noite, Dário, Dom Valdeci, em nome
dessas três figuras importantes para a nossa igreja, a Alessandra. Quero cumprimentar a todos e todas que estão aqui conosco hoje à noite. Muita gente estava vendo aqui no chat, Dom Joaquim, elogiando a sua fala, e eu acho Hum, que isso já deu uma boa base para aquilo que eu pensei em compartilhar agora à noite sobre o jubileu, né? hum. Então, quero te agradecer demais aí a sua apresentação, que foi excelente, dando essa base para o que eu vou trazer aqui, buscando fazer memória também, né? Porque eu acho que esse olhar que nós fizemos agora sobre o que é o jubileu nos ajuda a entender também o que nós vivemos há 25 anos atrás, né? E que tem bases muito importantes já trazidas por Dom Joaquim, e eu vou trazer outros elementos que ajudam e mais pergunta, viu, Dom Joaquim? Eu não trago respostas, a gente veio para fazer perguntas. E aí, juntas, a gente pode encontrar as respostas. Eu preparei aqui uma apresentação, vamos ver se eu consigo apresentar aqui. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se estão vendo. Estamos sim, Rosilene. Só Deixa eu só estamos vendo colocar. Aí, com a tela menor, né? a tela menor, ela não está toda. E os quadrinhos assim no canto. Se Tá. você colocar no modo apresentação aí, eu acho que ele Ele abre. já está no modo apresentação. Hum, esse livrinho aí, esse livrinho também diz, sabe esse livrinho embaixo aí, perto do modo apresentação, perto do. Ele já está no modo Ah, tá. apresentação aqui. Mas de qualquer forma a gente está enxergando e dá para ler. Acho que você Tá pode. ótimo. Na verdade, eu vou falar, tem algumas imagens, o mais importante, e depois eu vou disponibilizar, vou passar para o Padre Dário. Aliás, ele já tem essa apresentação, é, e depois eu vou disponibilizar, a gente pode estar compartilhando com vocês para que a gente possa usar também nos espaços onde a gente atua, enfim, tá bem? Então fiquem tranquilos, tranquilas. Como o Padre Dário não pôde me apresentar, eu sou a Rosilene, trabalho na Rede Jubileu Sul, que é um filhote das Semanas Sociais e dessa história que a gente vai fazer memória aqui hoje, né? Eu fico aqui em São Paulo, então, eu vou fazer essa memória da ação pensando nesse caminho, né? Da nossa memória, ação e compromisso do Jubileu 2000 que nós vivemos há 25 anos atrás, e qual é a conexão que a gente tem com o Jubileu da Esperança, convocado para esse ano. Então, eu vou tentar fazer esse caminho para que a gente possa ir refletindo juntos. Peraí. A tecnologia hoje está contra a gente, né? Eu não estou conseguindo passar a tela. Deixa eu tentar de novo. É porque está na última. É, ele volta, não sei por quê. Alguém aí da técnica consegue Mas passar? passou agora. Ou dá para ver? Vocês conseguem ver o que eu estou vendo aqui? Vamos ver. Estou na segunda tela, Isso mesmo. passar manual, Ótimo. que aí a gente. Dom Joaquim vai me ajudando aí, Dom Joaquim. É. Você não Então, consegue aqui. abrir, não, né? Porque agora a Oi? letrinha ficou pequenininha, mas você vai ler, né? Isso, vou tentar aumentar aqui. Isso, um pouquinho mais. Então, o jubileu, Dom Joaquim já fez a memória, né, de onde vem essa chamada, esse olhar, essa contextualização, do jubileu. E no ano 2000, nós tivemos um jubileu, né?
Creio que aqui uma grande parte de nós que estamos aqui nessa noite participamos desse jubileu no ano 2000, que ele tinha um chamado, perdão das dívidas. Então, quando o Dom Joaquim apresentou para a gente, né, aí, é, o histórico bíblico, esse é um elemento que aparece com bastante força. Então, no ano 2000, o Papa João Paulo II convocou é, o jubileu pelo perdão das dívidas. E quando a gente olha, percebe uma conexão com o jubileu da esperança desse ano, né? Porque o Dom Joaquim fez memória, a bula, né? Então traz os elementos aí que fazem essa contextualização. E somos chamados a sermos peregrinos da esperança. E aí eu quero fazer aqui também uma memória do que nós vivemos nesses últimos anos com a Sexta Semana Social Brasileira, né? O esperançar. Então, que a gente pense no jubileu desse ano também nessa perspectiva, né? De que somos peregrinos da esperança, mas também esperançamos. E o que que o verbo esperançar traz para nós? Então, fazendo memória do que foi o ano 2000, quero trazer aqui alguns elementos para a gente entender e fazer essa ligação aí com o que o Papa Francisco nos propõe para este ano. Primeiro que lá na década de 90, e isso é interessante, né? Porque a gente, o Papa João Paulo II e o Papa Francisco, eles têm esse olhar para a sociedade, para que o que os países, o que nós estamos vivendo, né? As situações geopolíticas, aí da guerra, né? Da pobreza, da situação das injustiças econômicas. Então, na época, né? Ainda nos anos 90, o mundo inteiro, Ásia, África, América Latina, vivia um ascenso do endividamento. Ou seja, os países estavam reféns de um modelo de endividamento, inviabilizando o desenvolvimento de políticas públicas para os países. Então, naquele momento, né, o chamado terceiro mundo vivia uma crise. E hoje a gente já nem chama mais assim, a gente nem fala sobre isso, né? A gente não fala em terceiro mundo, em subdesenvolvimento, enfim, aí são outros conceitos. Mas o Papa sentiu esse chamado e convocou a igreja. E aqui é interessante que não foi só a igreja que se envolveu nesse jubileu no ano 2000. É importante trazer que o jubileu é algo aberto, como Dom Joaquim já falou, né? Não deve ficar só no âmbito da igreja, mas como que a gente conversa com a sociedade, né? E a igreja conseguiu, com o seu compromisso profético, abrir essa discussão para movimentos sociais, outras organizações, organizações ecumênicas, enfim, foi um momento bastante rico. E como está hoje? A gente pode se perguntar, né? Será que a gente vive hoje o que nós vivemos na década de 90? Talvez não com as mesmas nuances, com os mesmos elementos, mas hoje nós vivemos um aprofundamento do modelo de financiarização da vida. Então, tem uma ligação direta com as injustiças, a injustiça econômica, a má distribuição da renda, dentre outros problemas, que inclusive na bula o Papa chama a nossa atenção sobre a questão dos pobres, ou seja, um aumento, né, do número de pobres, de pessoas passando fome, e isso já era um problema nos anos 90. Será que continua hoje? Esse é um problema atual? O aumento nos dias atuais da dívida, enfim, tem também recortes do que nós vivemos nos anos 90, que é a presença forte de instituições financeiras internacionais, como FMI, Banco Mundial, G20, para citar alguns exemplos, que definem a política de austeridade nos países, já fizeram isso nos anos 90 e houve esse aprofundamento do endividamento dos países.
Então, é nesse contexto que no ano 2000 a gente realiza o jubileu. E aí a gente tem aqui o jubileu, né, que a gente chamava, não só aqui no Brasil, mas em todos os países da Ásia, África, América Latina, que estiveram, não só Europa também, enfim, era a campanha Jubileu 2000, por um milênio sem dívidas. Então, esse foi o grande chamado que a gente viveu, e teve uma preparação. A gente não chegou no ano 2000, realizando o jubileu, sem uma preparação. E aqui no Brasil, eu trago um recorte importantíssimo para a gente fazer a reflexão para esse ano, né? No finalzinho dos anos 90, a gente estava realizando a terceira Semana Social Brasileira, e ela tinha como um caminho de tríduo preparatório para o jubileu do ano 2000. Então, a gente teve e eu vou, na sequência, trazer para vocês o caminho que a gente fez de preparação, de envolvimento da igreja, das comunidades eclesiais de base, da juventude, das pastorais de modo geral. E eu até coloquei aqui propositalmente setor pastoral social. Era assim que a comissão, a CEPAST, hoje era chamada na época, né? No final dos anos 90, já passou por várias mudanças aí de nome, mas para entender também essa mudança que a gente viveu e na época era chamada setor pastoral social. Então, o setor pastoral social propõe essa iniciativa que fortaleceu a vida democrática participativa do país, promovendo organização popular, organização das comunidades eclesiais de base, de pastorais, mas também com a preocupação que a gente vinha monitorando era o aumento da dívida externa. E aí, nesse processo preparatório, e a gente fez memória durante a Sexta Semana Social Brasileira também, realizamos seminários nas comunidades, simpósios, tribunais, enfim, inclusive chegamos a um grande mutirão, né? Mutirão para trabalhar as dívidas sociais, né? Que a gente não pode só olhar a dívida financeira, né? E fazendo memória sempre essa questão do jubileu, né? Que Dom Joaquim trouxe, um dos aspectos, né, do jubileu, né? Que é o perdão das dívidas, né? A gente traz aqui na época e traz atualmente também essa mesma reflexão. Nós tivemos nesse processo, a realização de um plebiscito popular sobre a dívida, que alcançamos mais de 6 milhões de pessoas que votaram. Talvez aqui muitos de nós que estamos aqui se recorda de andar com uma caixinha embaixo do braço durante a Semana da Pátria, no Grito dos Excluídos, coletando votos, né? Mas isso é importante para a gente, porque a memória nos ajuda a pensar o futuro, nos ajuda a pensar o presente. Naquele período, nós tínhamos uma organização nas comunidades, nas paróquias, nas dioceses, que nos motivava a fazer todo esse processo. O processo de formação, e aí quero trazer aqui algumas imagens, só para a gente ir fazendo memória, refrescando a nossa memória, né? A gente trabalhou muitos materiais. Então, vejam, aqui a gente tem um caderno, um livro à esquerda aqui da tela, A Vida Acima da Dívida. Esse foi um material produzido em preparação ao tribunal, que foi no Rio de Janeiro, e muito impactante. Depois, se vocês quiserem e tiverem interesse, é só procurar na internet, tem vídeos, tem uma série de outros materiais. E temos o veredito também, muito atual. Eu fui ler o veredito hoje novamente para a gente poder ver as conexões que nós temos com os dias atuais, os problemas que nós temos de fome, da situação de precariedade nas políticas públicas, o aumento da dívida, claro que em proporções diferentes, são 25 anos, né, do ano 2000 para agora, mas assim, os problemas continuam sendo quase os mesmos, talvez alguns piorados,
porque o avanço do capital, do mercado, da financiarização aprofunda. Inclusive, o debate que a campanha da fraternidade nos provoca nesse ano também tem muito a ver com o cuidar da vida, né? A vida em sua plenitude, em sua integralidade. Bom, vou passar aqui manualmente para a gente poder. Aqui alguns materiais. Vejam que interessante. Esse é um material, o que está à esquerda, é um material que o Marcelo Barros elaborou para a gente na época. Deus disse: cancelem a dívida. Então, ele fez isso que Dom Joaquim fez para nós aqui hoje. O Marcelo fez naquele período, trazendo essa memória bíblica do porquê é tão importante ter um ano jubilar. Por que que ele é importante para nós, cristãos, para nós que atuamos no campo da sociedade e que buscamos a justiça social, a justiça econômica, o cuidar da terra, a casa comum, a ecologia integral, que são termos atuais, né? Esses termos a gente não vai encontrar nesse material, mas traz essa atualidade. E a gente produzia muitos materiais para ajudar no processo de formação e organização das nossas comunidades. Também aqui, só para fazer memória, trago aqui o que foi o plebiscito. Talvez alguns aqui se lembrem desses materiais e da contagem de votos também, porque isso é importante. Não é só uma contagem de votos, não foi só um votar. Quantas formações nós fizemos nas comunidades? Quantas reuniões nós fizemos nas comunidades? Quantas discussões nós fizemos nas comunidades? Que gestos concretos a gente tirou desse processo todo, né? E aí, o lema que nós do Jubileu, e eu sou da Secretaria do Jubileu, atuo no Jubileu como resultado desse processo todo, a gente segue com esse lema: a vida acima da dívida. E aí não é só a dívida financeira, mas as dívidas sociais, ecológicas, históricas. Históricas também tem a ver com a colonização. Uma dívida histórica da colonização, uma dívida com os nossos povos originários, povos indígenas, quilombolas, enfim. Então, já trazendo aí uma atualidade sobre essa temática do jubileu. E eu estou fazendo essa memória e demarcando que nós vivemos num período. Claro que a realidade hoje é outra, geopolítica, também das temáticas, enfim, que a gente precisa seguir sempre atualizando. Dário, eu não estou vendo o chat de ninguém aqui, então qualquer coisa em relação ao tempo, Padre Dário, pode me mandar aqui no Zap que eu estou vendo aqui. Aí eu já sei que meu tempo está acabando, por favor. Então, aqui eu nem vou gastar muito tempo aqui com o conceito bíblico, porque Dom Joaquim foi perfeito e traz aí os elementos necessários para a gente compreender, né? E por que que a gente tem no jubileu uma expressão tão cara, tão importante, porque ela traz exatamente essa leitura das dívidas que eram perdoadas, os escravos eram libertos, terras expropriadas ou dadas como pagamento de dívida eram devolvidas às famílias, aos seus donos, o descanso da terra também. Importante trazer essa reflexão em relação ao descanso da terra. Quando a gente olha hoje a forma de produção do agronegócio, qual é o descanso que a terra tem? Né? Como que é dado o descanso para a terra? Eu venho da agricultura, eu fui trabalhadora rural, hoje não faço, aliás, faço um pouquinho, menos, né? Mas a gente tinha essa preocupação. Quem é aqui de regiões ou teve essa formação, pode confirmar isso. A gente tinha uma preocupação com a rotatividade de culturas, de deixar aquele terreno, aquela área descansar, para ela produzir mais, o cuidado com a terra. A terra é um ser vivo, né? Então, acho que esse é outro elemento para a gente pensar o conceito bíblico nos dias atuais. A questão da produção desenfreada, né? Enfim, então, só para a gente ter esses elementos também aí no nosso radar, né? Na nossa reflexão. Trago aqui só uma imagem
né, de um dos momentos importantes que a gente teve também, junto com o Grito dos Excluídos, que o plebiscito da dívida no ano 2000, ele era parte do processo que nós vivemos com a Semana Social Brasileira, né? E era uma continuidade. Então, como que a gente pensa o jubileu nesse ano? A partir de compromisso e continuidade. Então, aqui eu trago alguns números só para a gente comparar o que nós vivíamos nos anos 90 em termos da dívida pública e o que nós temos hoje de dívida. Então, não é uma temática sem fundamento quando o Papa nos traz essa provocação do perdão das dívidas. Em 2024, o Brasil somou uma dívida de 4,648 trilhões de reais. Vocês conseguem imaginar o que se poderia fazer em políticas públicas, demarcações de terras, construção de moradias com esse valor? Então, é algo para a gente pensar, né? E aí, depois eu vou disponibilizar para vocês. Aqui eu trago uma reflexão também que vai de encontro com a campanha da fraternidade em relação à ecologia integral, a justiça socioecológica. A gente entende que a forma de uso da terra, da ecologia como mercadoria, ela gera também injustiças. Então, como que a gente olha o, a casa comum onde nós vivemos, né? Então, pensar qual é o nosso compromisso com a casa comum, com a justiça socioecológica, como que a gente pode promover reparações e questionar o papel das instituições financeiras que seguem se apropriando do nosso território, das nossas riquezas, através da mineração, através do agro, das terras indígenas, enfim, e pensar o Jubileu da Esperança como justiça integral também. O Padre Dário já me deu um toque aqui, então lá vamos nós, né? Pensando no nosso compromisso. Que compromisso nós queremos construir para esse ano do Jubileu? O que que nos motiva? Nós sabemos, né, que tem as romarias, que tem as celebrações, né, as idas a Roma, as vigílias, mas no sentido do compromisso social nessa abordagem que eu trago aqui como provocação, aprofundando os elementos que estão, inclusive, na bula. Qual é o nosso desafio em pensar ações que deem visibilidade e fortaleça a organização, a mobilização e a participação das nossas comunidades? O que que nós queremos gerar com isso? Como podemos fortalecer o esperançar para que sejamos peregrinos e peregrinas da esperança, anunciando um mundo mais justo, com distribuição de renda, com justiça econômica? E como pensar ações para frear essa lógica da financiarização da vida e pautar a partir da verdadeira justiça econômica? E aí, aqui à direita, eu trago algumas coisas que a gente já vem vendo por aí nessa construção. O Brasil vai ser sede nesse ano da COP30. O que que nós podemos fazer juntos dentro do ano do jubileu na COP30 ou para a COP30, nesse processo, dando visibilidade a esses elementos todos que estamos trazendo aqui? O Brasil também recebe esse ano o encontro dos BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e agora foi incluído outros países, que também debatem a política econômica, que também pode estar contribuindo com a geração das desigualdades. Como que nós podemos aproveitar o grito no sentido de construir uma mobilização, uma articulação, criando um processo forte, aglutinador para as nossas comunidades, para as nossas dioceses? Como está a nossa presença no grito? Pode ser um lugar de esperança, já que o grito também esse ano traz o debate da casa comum. A Caritas Internacional também está com uma campanha ligada ao Jubileu da Esperança, que é transformar dívida em esperança. Quem não viu ainda, depois eu não sei se tem alguém da Caritas aqui, pode colocar
o link para conhecer o abaixo-assinado que a Caritas está promovendo, que eu acho que é bem interessante e traz 3 pontos. Eu não vou me ater agora, porque o tempo também já não permite mais. 3 pontos onde nos provoca a refletir. Tem a questão da dívida, mas tem a reforma das instituições financeiras, nessa linha de transformar a dívida em esperança. E a própria campanha da fraternidade como um elemento aí, como um caminho de compromisso, de ação conjuntas que a gente pode trabalhar para esse ano jubilar. E por fim, e fecho, é, que nos persiga essa síntese e que nos leve à ação. Construir um Brasil economicamente justo, politicamente democrático, socialmente solidário e equitativo, está escrito errado aí, e culturalmente plural e diverso. Também que nos persiga na ação que a reparação das injustiças seja a nossa rota dentro de uma perspectiva e espírito integral do jubileu. É com essa mensagem que eu quero fechar aqui essa contribuição singela nessa noite, pensando aí em que compromissos, em que ações, como a gente pode realizar em nossas comunidades, nossas pastorais, no sentido também para além da igreja, né? Para a sociedade. Então, obrigada, Padre Dário e Alessandro, pelo convite. Obrigada a todos que estiveram aqui escutando e contribuindo nesse debate. Muitos parabéns. Estão me ouvindo? Sim, Graças a Deus. Consegui. estamos ouvindo. Agradecemos muito. Sim. Sim, ok. Muito obrigado, então, a Rose e a Dom Joaquim Mauro. Foi muito precioso. Agradecemos também a leveza com a qual vocês nos ajudaram a conduzir esse tempo de dificuldades técnicas. Agradecemos também a todas e todos vocês que estiveram junto conosco online e a vocês que estão aqui presencialmente. O Dom Mauro nos ajudou, partindo dos apelos do Papa Francisco, a atravessar todo um percurso bíblico, né? A gente fez uma travessia bíblica extremamente rica. Foi muito bonito isso. Trouxe para nós algumas frases fortes. A glória de Deus é o sábado, quer dizer, é o tempo do descanso, da libertação, da alegria, é o tempo do jubileu. E trouxe para nós algumas perguntas, algumas das quais servirão para o nosso trabalho de grupos, que daqui a pouco vai começar. Rosilene nos ajudou a percorrer a memória histórica do jubileu, mostrando o quanto ele toca, desafia a igreja junto com o resto da sociedade. E nos recordou tantas ações das quais nós também participamos, como, por exemplo, a campanha A Vida Acima da Dívida, os abaixo-assinados, as campanhas, as iniciativas de Jubileu Sul, e, recentemente, a campanha promovida por Caritas Internacionais, aqui tem pessoas também de Caritas. Agradecemos o Hugo, que postou aqui no chat o link para, de fato, quem quiser já aderir à campanha atual para transformar a dívida em esperança. E Rose nos ajudou a entender que não se trata só de uma dívida econômica, mas também de uma dívida social, ambiental, de uma dívida humana. Mas não terminou aqui. Temos ainda uns 25 minutinhos que, na minha opinião, são talvez a parte mais importante. Não vão embora, por favor, nem vocês que estão aqui online, porque agora queremos escutar vocês. Somos muitas pessoas, mas nos dividiremos em grupos. Brevemente, 20 minutinhos. Nós também que estamos aqui faremos grupos presenciais. Vocês que estão online serão divididos automaticamente em salas por 20 minutos de grupos mais ou menos de 10 pessoas. Vou postar aqui no chat e vou ler em voz alta
para vocês que estão presencialmente, 3 perguntas que servirão para os grupos. A primeira, muito simples, diz assim: o que mais me chamou a atenção daquilo que foi partilhado, né? Quase como uma ressonância. Mas depois as outras duas. O que tem a ver o jubileu com a renovação da igreja? É uma das perguntas que o Dom Mal punha para nós. O que tem a ver jubileu com a renovação da igreja? E a terceira pergunta: quais as grandes causas da humanidade que o jubileu precisa enfrentar, às quais o jubileu precisa tentar dar respostas, né? Com certeza, causa ou dívidas, como nos diz Rose, né? Quais são as grandes dívidas da humanidade às quais hoje o jubileu tem que responder? Minha gente, não vamos, obviamente, conseguir fazer uma plenária com mais de 300 pessoas entre online e presencial. Então, como faremos? No chat, vocês receberão também um link. Então, cada grupo, prestem atenção, cada grupo precisa nomear rapidamente uma pessoa que vai tomando notas. Não precisa fazer uma resenha, mas toma nota dos pontos principais que saírem, e esta pessoa depois vai postar suas respostas, suas anotações neste link que está indicado no chat. Eduardo, que está acompanhando todos os 20 grupos, 25 grupos que faremos, ele, hoje à noite e amanhã durante o dia, fará uma síntese de tudo o que sair e devolverá para nós amanhã à noite, para fazer uma ponte entre uma noite e a outra. É muito importante que você que veio hoje continue participando nos próximos dias, porque estamos construindo um pensamento que será traduzido no final numa mensagem conclusiva, que Eduardo vai sistematizar, e será a contribuição das pastorais, das comunidades, dos leigos e leigas ativos, agentes de pastoral, para repensar a campanha da fraternidade e o jubileu no dia de hoje. Então, participe hoje, amanhã e depois, e agora no grupo, deixe a tua memória para que isso faça parte da nossa construção coletiva.